ensinar para vocês como que vocês podem aplicar o método COD na vida de vocês para realmente transformar a rotina de vocês, para passar a viver uma rotina organizada, uma rotina saudável, com tempo para vocês, com harmonia entre vida pessoal e vida profissional. Faz um joinha para mim se está vendo, se apareceu a tela compartilhado, por favor. Ótimo. Então, quem for entrando depois ao longo da jornada vai pegando aqui já iniciada, né, a nossa reunião. E eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat o que vocês esperam da reunião de hoje, qual que é a expectativa, qual que tem sido o maior desafio de vocês com relação à organização, à rotina. Me contem um pouquinho aqui para eu conhecer sobre vocês também antes da gente iniciar. Qual que é o maior desafio e o que você espera com a reunião de hoje? Vou aguardar que às vezes para digitar leva um tempinho, né? Principalmente quando a gente está no celular. Quem ainda não pegou papel e caneta, antes da gente começar a apresentação dos slides, dá tempo de ir lá pegar o papel e caneta para anotar, porque provavelmente você vai anotar bastante coisa ao longo da reunião, muitos insights, muitas viradas de chave devem de acontecer aí para você. Então é bom ter papel, ter caneta, estar num lugar tranquilo, que ninguém te interrompa. Deixa eu olhar aqui que a Carla está digitando o que vai ser. Maria acabou de entrar, boa noite, seja bem-vinda, nós estamos iniciando. Queria que vocês digitassem aqui para mim qual que é a expectativa da reunião de hoje, qual que é o seu maior desafio hoje para organizar a sua rotina. A Carla diz que a maior dificuldade é sentar e programar o dia, que tem dificuldade de planejar. E sem agenda, sem planejamento, a gente vira agenda de outras pessoas. Então, é super importante planejar, aprender a organizar o seu dia. As outras pessoas, conforme forem escrevendo aí no chat, eu vou lendo aqui ao longo da apresentação, mas deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como aplicar o método COD realmente para transformar a rotina de vocês. E quem está chegando aqui, que às vezes não me conhece tanto, pode estar perguntando, tá, mas o que é o método COD, Tati? O método COD é a minha metodologia que eu criei para organizar a minha rotina. E como que foi criada essa metodologia? O que significa COD? Né? Essas 3 letrinhas, elas significam clareza, organização e disciplina. E como que surgiu o método COD? Eu, naturalmente, eu sempre tive uma tendência para ser organizada. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram no chat. A Mara Cleia colocou que a maior dificuldade é administrar o tempo e seguir a rotina. A gente vai falar sobre isso aqui para vocês também. Então, eu sempre tive muita facilidade de ser organizada, de organizar as minhas coisas, de planejar. Isso sempre foi algo natural para mim. E por muito tempo eu achava que isso era normal para todas as pessoas. Que isso era uma coisa básica que todo mundo sabia fazer, não achava que isso era nada demais. Mas embora eu soubesse organizar todas as minhas coisas, planejar, ter objetivos, teve um momento da minha vida que eu me vi muito sobrecarregada, que eu me vi frustrada. Então, se você ainda não me conhece, não conhece a minha história, né, eu vou contar um pouquinho aqui para você. E eu trouxe algumas fotos para contar sobre esse momento, porque o que eu aplico do método COD é baseado na minha história, é baseado também em parte de neurociência, de muita parte de desenvolvimento pessoal, mas principalmente eu aprendi na prática e eu ensino as minhas alunas na prática. Então, eu sou veterinária de formação, eu sou neurologista. A minha vontade era trabalhar em grandes hospitais, eu me formei, cheguei nesse ponto, trabalhei em grandes hospitais renomados e me vi diante de uma síndrome do pânico, de depressão e de burnout. Então, essa foto aqui de cima que vocês estão vendo foi na época que eu tive síndrome do pânico e depressão. E aí eu tive várias doenças em conjunto. Aqui eu não estava gorda, muitas pessoas acham que era obesa. Eu tive uma alteração que inflamou todos os meus linfonodos. Então, eu era inchada da cabeça até a barriga por conta de inflamação. E aqui, deitada no sofá do trabalho, porque eu sempre estava com enxaqueca sobrecarregada, passava mal, cheguei a desmaiar algumas vezes no hospital que eu trabalhava. E aqui, quando eu tive que fazer vários check-ups, porque eu convulsionei enquanto eu dirigia e bati o carro. E eu cheguei nesse nível por conta de sobrecarga, de estresse, de não saber gerenciar, não a minha agenda, porque eu tinha uma agenda, eu sabia fazer aquele planejamento, mas por não saber gerenciar as minhas emoções, por não saber gerenciar a minha mente.
Por conta disso que eu cheguei nesse ponto de estresse e sobrecarga. E já venho trazendo aqui para vocês que é um grande erro que as mulheres cometem. Vocês trouxeram aqui de não conseguir planejar o dia, de não conseguir cumprir. Um grande erro é a gente pensar que o planejamento, que é a produtividade, ela está só ligada a ter uma agenda, a ter um planner, a ter uma lista de tarefas. E isso é a ponta final. É só um pedacinho. Isso só vai acontecer e acontece de uma forma muito mais natural depois que a gente organizou a parte interna. Se a gente não olhar para a parte interna, a gente começa e não cumpre, a gente programa algo e para no meio do caminho, ou a gente faz muito e se sobrecarrega, como eu me sobrecarreguei alguns anos atrás. E quando eu tive tudo isso, que eu bati o carro, porque eu convulsionei, eu tinha muitas crises de enxaqueca, eu ouvi da minha neurologista que eu poderia ter um AVC a qualquer momento, e quando eu ouvi isso, foi um choque de realidade para mim, e foi quando eu decidi mudar, pedi demissão, mergulhei no mundo do autoconhecimento para entender quem eu era, entender por que eu estava naquela sobrecarga, por que eu não estava feliz com tudo aquilo que eu tinha conquistado, se era tudo que eu tinha planejado, se eu trabalhava onde eu queria, eu trabalhava no lugar que muitas pessoas queriam estar, por que eu não estava feliz? Então eu fui buscar me entender, conhecer quem eu era. E nesse olhar para dentro, de me entender, eu fui me apaixonando pelo autoconhecimento. E eu comecei a compartilhar isso nas redes sociais, o que eu estava aplicando na minha vida e que estava transformando a minha vida, e as pessoas começaram a gostar, a interagir, mas eu não comecei a compartilhar isso na intenção de ser mentora, de ter alunas, nada disso. Era para compartilhar algo que eu estava fazendo para aliviar a minha dor. E diante disso começaram a surgir muitas perguntas. As pessoas viam a minha organização e minha disciplina, que, como eu falei, era algo natural, eu não imaginava que alguém ia querer aprender comigo a ter organização e disciplina, mas eu comecei a receber algumas perguntas de mulheres nas minhas caixinhas do Instagram, no meu direct, falando que também se sentiam sobrecarregada, que não tinham tempo para ela mesma, que procrastinava demais, que não sabia dizer não e por isso acabava abraçando o mundo, que queria saber como criar uma rotina, como ter disciplina, que não conseguia dar conta de tudo e acabava se sentindo culpada, se sentindo frustrada, como que elas poderiam ser mais produtivas, que elas já tinham tentado de tudo e não tinham conseguido, nada funcionava. E quando eu comecei a ver essas perguntas e ver que as pessoas já vinham em mim naturalmente a disciplina e a organização, eu juntei o que já existia em mim com todo o meu conhecimento, com as formações que eu fui fazer em desenvolvimento pessoal, em inteligência emocional, em perfil comportamental, em coach, programação neurolinguística, neurociência. Não vou listar todos aqui, porque não vem ao caso, porque não é só a parte técnica. Então, eu juntei tudo isso e criei o método CODE, que já era a forma como eu aplicava na minha vida, mas eu transformei numa metodologia para poder ajudar também outras mulheres a saírem daquele lugar que eu já tinha estado, da sobrecarga, da frustração, para construir uma rotina organizada, uma rotina saudável, uma rotina com leveza, tendo harmonia entre vida pessoal e vida profissional, porque hoje eu tenho a minha profissão de veterinária, eu tenho a minha profissão de mentora, eu consigo ter tempo para mim, eu consigo ter tempo para minha família, para viajar. Se vocês forem ver, postei agora à tarde passeando com os meus cachorros, tudo isso em harmonia, sem me sentir sobrecarregada. E isso porque eu aplico o método CODE na minha vida e eu decidi começar a compartilhar com outras mulheres a metodologia. Então, foi assim que o método CODE surgiu, para vocês entenderem, né, e do que ele é capaz de transformar, o que ele é capaz de te levar, porque ele faz isso na minha vida e na vida das minhas alunas, das minhas mentoradas. Então, aqui tem um desenho para vocês verem. Vou até deixar um tempo para vocês copiarem, se quiserem fazer esse desenho. Então, o método CODE, ele é dividido em alguns pilares, vocês estão vendo aqui a imagem. Então, tudo começa com o pilar da clareza. Sem a clareza, não tem como ter uma rotina produtiva, não tem como ser organizada, não tem como ter disciplina. A clareza é fundamental e é onde inicia tudo. Depois da clareza, a gente vai para a organização da mente, onde a gente vai reprogramar nossos padrões de pensamento. Depois a gente vai passar pela organização emocional, onde a gente vai aprender a gerenciar as nossas emoções. E a gente vai depois, finalmente, para a organização de rotinas. A organização de rotinas, ela só vem depois que a gente estabeleceu muito bem esses 3 primeiros pilares, da clareza, da organização mental e da organização emocional. Aí a gente vem organizando as rotinas, e só depois de organizar as rotinas que a disciplina acontece, e ela vai acontecer de uma forma natural. Então, esses são os pontos que nós vamos falar aqui
ao longo da reunião e são os pontos do método CODE, que você aplicando esses 5 pilares, clareza, organização mental, organização emocional, organização de rotinas e disciplina, naturalmente você vai ter uma rotina leve, uma rotina produtiva, uma rotina organizada e vai alcançar os seus objetivos. Então é isso que vocês vão aprender ao longo da reunião de hoje. E eu vou detalhar aqui para vocês cada um desses pilares. A gente vai passar por cada um deles. A Daiana acabou de entrar aqui. A Daiana faz parte da mentoria CODE. Depois eu vou deixar, se ela estiver tranquila, ela abrir um pouquinho o microfone para falar para vocês como tem sido essa experiência, para vocês se inspirarem na transformação de outras mulheres. Então, vamos lá. A gente vai falar do pilar clareza, que é o primeiro pilar do método CODE. O que é clareza, Tati? A clareza é você saber realmente, passo a passo, de onde você está. Se você não tem clareza, não sabe aquela coisa do filme da Alice, né? Que ela pergunta para o gato para onde que ela deve pegar o caminho, e aí ele pergunta, mas para onde que você quer chegar? E ela fala que ela não tem um lugar certo para chegar, e ele fala, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, para quem não tem clareza, qualquer caminho vai servir. Então, a clareza é saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são os meus valores, qual é a minha vida ideal? Qual que é a minha vida dos sonhos? O que eu quero viver? A minha vida ideal pode ser morar no interior, a minha vida ideal pode ser ter uma empresa gigante, a minha vida ideal pode ser casar. Qual que é a minha vida ideal? Qual que é o meu objetivo? Porque eu não sei, se eu não sei qual é essa vida ideal, qual é o objetivo que eu tenho, como que eu vou ser produtiva? Se eu não estou sabendo nem para que ser produtiva. Então é importante ter estabelecido tudo isso. Onde que eu estou hoje? Qual é o lugar que eu estou, para onde que eu quero ir? E qual é esse plano de ação que vai me levar para o meu objetivo? É como se eu fosse pegar um Uber, ou se eu fosse colocar no GPS o lugar que eu quero chegar. Se eu vou pegar o GPS, eu tenho que pôr exatamente o ponto onde eu estou e o ponto onde eu quero chegar. Se eu não colocar o ponto de partida e o ponto de chegada, ele não traça a rota. E na nossa vida é a mesma coisa. Eu preciso saber onde eu estou e eu preciso saber onde eu desejo chegar e ter um plano de ação para chegar nesse meu objetivo. Se eu não sei onde eu estou, se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não tenho esse plano de ação detalhado, como que eu quero ser produtiva no meu dia? Como que eu quero ser organizada? Como que eu quero ter disciplina se eu nem sei para que eu quero ter disciplina? Então, todas as questões lá de trás, elas não acontecem se não tem a clareza. Se eu não tenho a clareza, eu começo um hábito, eu começo na academia e eu paro no meio do caminho. Por quê? Eu não sei por que é importante esse hábito para mim. Eu não sei onde eu estou, eu não sei onde eu quero chegar. Então, a clareza é importante nesse ponto. Sem a clareza, se você tentar avançar nos outros pilares, você vai patinar e as coisas não vão funcionar. Então, a clareza é fundamental, você saber exatamente quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus valores, saber qual é a sua vida ideal, saber onde você está hoje e ter um plano de ação detalhado, um GPS, um mapa passo a passo do que você tem que fazer semana a semana para atingir o seu objetivo. Eu desenho isso junto com as minhas alunas, a gente faz passo a passo, cada uma tem que fazer para atingir o seu objetivo, para trazer a clareza. Você só vai ser produtiva se você tiver um lugar para chegar, um porquê chegar lá, tá? Tá fazendo sentido por enquanto? Estão conseguindo entender? Fazem um joinha aí para mim. Quem puder abrir a câmera para eu ver o rostinho de vocês, para interagir. Então, a gente vai passar para o próximo passo, se tiverem algumas dúvidas. Legal, Janine. Se tiver alguma dúvida, podem colocar aqui no chat, tá? Embora eu estou apresentando, mas eu estou vendo todas vocês. Então, quem puder ficar com a câmera aberta, é bom, porque eu não me sinto falando sozinha. Tem uma troca aqui, né? Depois a gente estabeleceu a clareza, a gente vai para a organização mental. A nossa mente, ela tem alguns padrões de pensamento. Que legal, Janine, que está amando a aula, fico muito feliz de ler isso aqui. Então, a nossa mente, ela tem padrões de pensamento. Nós temos, em média, 70 mil pensamentos ao longo do dia. E o que a gente pensou, 90% é igual. Então, o que eu pensei ontem é igual ao que eu estou pensando hoje e vai ser igual ao que eu estou pensando amanhã. Então, esses padrões de pensamento, eles formam a nossa realidade. A forma como eu penso, ela vai criar a minha realidade. Então, a forma como eu penso vai gerar sentimentos, vai gerar ações, vai gerar resultados na minha vida. E se eu tenho a mesma forma de pensar, o mesmo padrão, se eu continuar pensando da mesma forma, eu vou ter os mesmos resultados.
Então, para eu ter resultados diferentes na minha vida, eu preciso ter uma forma diferente de pensar. Então, eu preciso reprogramar os meus padrões de pensamento. Nós temos padrões de pensamento para diferentes áreas da nossa vida. A gente tem padrões estabelecidos dentro da nossa área financeira, a gente tem padrões estabelecidos dentro do nosso peso. Então, às vezes, tem uma mulher que ela pesa 70 quilos e ela quer chegar em 60 quilos. E ela vai, faz dieta, faz exercício, aí emagrece. Daqui a pouco ela se sabota, ela engorda de novo, aí engorda mais do que os 70. E ela fica nesse vai e volta, engorda, emagrece, e nunca chega no peso dela ideal. Por quê? Ela está tentando fazer só o fator externo do exercício, da alimentação, não que não sejam importantes, são extremamente importantes. Mas se você primeiro não reprogramar a sua mente para aquele padrão de pensamento do peso novo, você vai se sabotar. Porque se na sua mente está estabelecido que o seu peso alvo é 70, você pode se esforçar um monte, chega no 60, a sua mente vai te levar para o 70, porque ela está programada para aquele peso. Alguma de vocês se identificam com isso? De tentar perder peso e voltar? Que já aconteceu isso que eu já compartilhei aqui? Da mesma forma do peso, a gente também tem um padrão de finanças. Então, se na sua mente está programado para que você ganhe 5 mil reais, esse é o padrão que está estabelecido, é o que a sua mente sabe que existe, e ela sabe que aquilo é a verdade. Qual que é o papel da nossa mente? É manter nós vivos. O papel da nossa mente é nos proteger, é manter a gente vivo, o papel do nosso cérebro. E poupar energia para que isso aconteça. Então, se ela sabe que você fica viva ganhando 5 mil reais, esse é o padrão que está estabelecido nela, é o padrão que está configurado. Em um mês que você faturar um pouco mais, fez uma hora extra, ganhou um bônus, vendeu para mais clientes, e você fez 7 mil reais. Ela já pensa ali, opa, 7 mil eu não reconheço, eu não sei se a gente sobrevive com 7 mil. Vamos dar um jeito de voltar para 5 mil. O que acontece? O carro quebra, alguém fica doente, quebra algo em casa, aparece uma conta do nada. Por quê? Eu preciso voltar para o meu padrão de 5 mil reais. Tá fazendo sentido para vocês, reconhecendo esses padrões? Então, nós temos esses padrões estabelecidos na nossa mente. E se eu tentar ser mais organizada, ser mais produtiva, ser mais disciplinada, sem reprogramar esse padrão, eu vou me sabotar no meio do caminho. Aí é por isso que eu falei que não adianta eu ter um planner, eu ter uma agenda, eu ter uma lista de tarefas, se eu não tiver olhado primeiro para esses pilares, porque eu vou me sabotar e eu não vou chegar no resultado que eu quero. Então, reprogramar os pensamentos, reprogramar esse padrão de pensamento, organizar a sua mente é fundamental. E dentro da organização mental, você também precisa aprender a acalmar a sua mente. Porque se a sua mente está acelerada, se você tem 1000 pensamentos seguidos, você não consegue focar, você não vai conseguir priorizar, você não vai conseguir ser bem produtiva, isso vai te gerar ansiedade, isso vai gerar estresse. E nós vivemos num mundo com o celular, com estímulo de redes sociais, onde é para ser tudo acelerado, que ninguém tem paciência de ver 15 segundos um vídeo que já está lá arrastando a tela para cima para ir para o próximo Reels. Então, você precisa aprender a acalmar a sua mente para sair dessa coisa acelerada que está no mundo lá fora, para que você consiga realmente focar nos seus objetivos, focar no que é importante para você. Então, esse pilar da organização mental, ele também é fundamental. Vocês vão ver que é um tripé. A clareza, a organização mental e a organização emocional, eles são fundamentais. Eles são a base, que é o que você tem que trabalhar. É como se fosse quando a gente vai construir uma casa, que tem que construir o alicerce para a casa poder subir. E às vezes você está construindo aquela base, aquele alicerce, e nada parece que nada está mudando. Mas se você não fizer um alicerce bem feito, quando você for construir a casa, ela vai ceder, ela não vai sustentar. Então, para você ter uma rotina organizada, produtiva, com leveza, você precisa construir essa base. Por mais que ela seja demorada, por mais que às vezes ela doa, porque dói olhar para dentro, mas é necessário, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Alguma pergunta por enquanto? Acredito que não tenham perguntas, né? Se tiver, vocês vão mandando aí no chat. Depois, para completar esse tripé da base da casa, né, do nosso alicerce, a gente vem para a organização emocional. A organização emocional, ela vai ter 3 pilares, que é a autoestima, a autoconfiança e o nível de merecimento.
O que é a organização emocional? Ela tem a ver com as nossas emoções. Porque se eu também não tiver com as minhas emoções alinhadas e organizadas, eu vou me sabotar no meio do caminho. Se eu não gosto de mim, o que é autoestima? É a estima que eu tenho por mim mesma. Se eu não gosto de mim, se eu não me estimo, como que eu vou ser produtiva? Eu vou me sabotar. Inconscientemente, a minha mente vai me sabotar. Se eu não confio em mim, como que eu vou me posicionar? Como que eu vou aprender a dizer não? Porque dizer não é super importante na vida de uma pessoa produtiva. Porque quem é produtivo não quer dizer que faz um monte de coisa o tempo todo. Quer dizer que essa pessoa aprendeu a priorizar o que é importante na vida dela. E para você priorizar o que é importante, você vai aprender a dizer não para algumas coisas na sua vida. Às vezes não para pessoas, não para situações, não para locais, não para oportunidades de trabalho. Porque se eu tenho foco, eu sei para onde eu estou indo, às vezes vai aparecer uma oportunidade que pode me desviar daquele foco. E eu só vou conseguir falar não e me posicionar se eu confio em mim, se eu não tenho medo da rejeição. Então, por isso é importante a organização emocional. E aqui também é muito importante o nível de merecimento, porque se eu não me sinto merecedora, eu me saboto no meio do caminho. Vamos voltar lá para o exemplo de perder peso. Se eu quero perder o peso, eu estou lá me dedicando, eu reprogramei a minha mente, estabeleci um novo padrão mental, mas lá no fundo eu não me sinto merecedora. Por quê? Se eu tiver um peso de 60 quilos, o corpo da pessoa de 60 quilos, eu vou ter um outro corpo, um outro visual, eu vou chamar a atenção das pessoas de uma outra forma, as pessoas vão me ver de uma outra maneira. E se eu não me sentir merecedora daquele corpo, isso tudo acontece de forma inconsciente, tá, gente? A gente não sabe isso de forma consciente, isso acontece inconscientemente. Se eu não me sinto merecedora, o que acontece? Eu me saboto. Porque lá dentro a minha mente fala, as minhas emoções, você não é merecedora desse corpo de 60 quilos. Mas ela não vai falar isso claramente. O que ela vai falar quando alguém te oferecer uma pizza? Ah, é só hoje, come um pedacinho de pizza, não vai atrapalhar na dieta. Ah, hoje tá tão frio, não vai pra academia não. Você merece dormir mais um pouco, você trabalhou até tarde ontem. Ou você trabalhou o dia inteiro, não vai hoje não, vai para casa dormir. E quando vem essa autossabotagem é porque lá dentro o nível de merecimento não está ajustado. E muitas mulheres, às vezes, passam despercebido nisso aqui e acham que a autoestima envolve só se olhar no espelho e se achar bonita. A autoestima envolve sim essa parte, mas ela vai muito além. Ela vai em você apreciar sua companhia, ela vai em você apreciar suas habilidades, ela vai em você confiar em você se sentir merecedora, a forma como você se trata. Né, eu trago, às vezes, para as minhas alunas o desafio do dia de princesa, que é se tratar como uma princesa, aprender a se tratar assim. Até essa semana na mentoria, uma mentorada disse que depois que estava na mentoria, que começou a tirar as taças, os copos bonitos de casa para usar, porque ficavam tudo lá de enfeite para quando a visita chegasse. E ela entendeu que era importante usar para ela, porque ela é a pessoa mais importante da vida dela. Então, tudo isso está dentro da organização emocional. E que se a gente não olhar para esse pilar, se a gente não trabalhar essas questões de autoestima, de autoconfiança e de nível de merecimento, a gente vai se sabotar no meio do caminho. Aqui, para quem começa algo e para no meio, comecei na academia, deu uma semana, parei, decidi que ia fazer uma agenda, um projeto, desisti, é nesse ponto que você tem que olhar. Você tem que olhar para a organização emocional, para a sua autoestima, para a sua autoconfiança e para o nível de merecimento. Então, a gente falou dos 3 pilares que são a base para você mudar a sua rotina e se estruturar, que são clareza, organização mental e organização emocional. Só depois que você trabalhou esses pilares de base, que aí sim a gente vai começar a trabalhar a organização das rotinas. Tá fazendo sentido para vocês? Me falem aqui se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tá fazendo sentido para a Janine? Estão se reconhecendo aí nas situações? Nos exemplos que eu estou dando? Vocês estão se encontrando aí nesses exemplos? Depois disso que a gente trabalhou esses pilares, eu não sei, me fala se estou pronunciando certo, é Welmara, né? Que é o nome? Acho que deve ser, né? Porque tá tudo junto, não sei se eu estou pronunciando certo. Então, a gente vai para a organização das rotinas. Como que eu vou estabelecer as minhas rotinas?
Nós temos que ter 3 rotinas poderosas na nossa vida para que a gente tenha uma vida produtiva. E quais são essas 3 rotinas? Eu preciso ter uma rotina matinal, uma rotina noturna e uma rotina profissional. Então, o que é uma rotina matinal? A rotina matinal é a minha rotina de ativação. É onde eu vou iniciar o meu dia. É uma rotina que é voltada para o meu autocuidado. É um tempo reservado para mim mesma. Sabe quando a gente vai ouvir um áudio no WhatsApp que a gente coloca na velocidade 2? A rotina matinal é o oposto disso. Eu não vou começar na velocidade 2. Eu vou começar na velocidade meio. É eu começar o dia de maneira gradativa, olhando para mim, me alinhando com quem eu sou, agradecendo pelo dia, meditando, lendo, fazendo exercício físico, olhando realmente para mim. Porque a maneira como eu começo o dia, ela vai ditar como vai ser o meu dia. E como a maioria das pessoas começa o dia? Lá no soneca, aperta várias vezes, aí acorda da cama, sai correndo já em cima da hora, se veste correndo, toma banho correndo, não toma café, sai de casa atrasada, já começa tudo uma bagunça, e aí o restante do dia tende a ser uma bagunça, porque você já começa no caos. Então a rotina matinal é você começar com calma, olhando para o que é mais importante, que é você. Quando você começa olhando para você, tendo o seu momento de autocuidado, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, fazendo os hábitos para uma rotina matinal poderosa, você vai perceber que isso impacta completamente o seu dia. Dentro da rotina, se você só mudar a rotina matinal, muda completamente o seu dia. E a rotina matinal é como se você fosse assim, pode acontecer o que for ao longo do dia depois, mas já é 1-0 para mim, porque eu já cuidei de mim, que é o mais importante. Então é isso que acontece quando você tem essa rotina matinal poderosa, é uma rotina de ativação, de início do seu dia, onde você olhou para o mais importante, que é você mesma. Depois a gente tem a rotina noturna, que é para te preparar para uma boa noite de sono, porque você só vai conseguir ser uma pessoa produtiva se você dormir bem. E para você dormir bem, você precisa se preparar para isso. E não é sobre a quantidade de horas que você vai dormir, mas é sobre a qualidade do seu sono. Tem pessoas que vão dormir muitas horas e que vão ter um sono de qualidade ruim. E se você não tiver um sono com uma boa qualidade, você não vai acordar disposta no dia seguinte. E para você ter um sono bom, você precisa se preparar para essa noite de sono. Não é simplesmente eu deitar na cama e o meu sono vai ser bom. Então, como que eu me preparo? Me desconectando de redes sociais, de celular, de computador, de estímulos que a gente tem. Né? A gente tem vários estímulos, a gente tem a luz elétrica hoje que nos mantém acordado o tempo todo. Se a gente for pensar lá antigamente, no tempo dos nossos bisavós, eles iam dormir 6 da tarde e acordavam, sei lá, 5 da manhã. Então, dormia com as galinhas, que a gente brinca, e acordava com as galinhas. Por quê? Não tinha luz elétrica, era a luz do sol. Quando o sol baixava, eles já iam dormir naturalmente. Então, o nosso corpo, ele já funciona assim, que a gente chama de ciclo circadiano, já é o natural. Só que quando a gente passou a viver com a luz elétrica, a gente tem estímulo de luz 24 horas. O nosso corpo não sabe mais qual é a hora de dormir. E além do estímulo de luz, eu tenho estímulo de celular, de rede social. A minha mente está sempre elétrica, agitada ali a milhão. E como que eu quero deitar e dormir bem? Isso não vai acontecer. Se eu deito dormindo para dormir assistindo TV com o celular na mão, eu não vou dormir bem. Eu posso até dormir, mas eu não vou ter um sono de qualidade. E no dia seguinte eu acordo cansada. Então é importante eu ter essa rotina noturna que vai me preparar para uma boa noite de sono. E nessa rotina noturna, eu vou aprender a planejar o meu dia seguinte. Porque se eu não planejar o meu dia, eu não vou ter uma agenda. E se eu não tenho uma agenda, eu viro a agenda de outras pessoas. Então, se eu começo o meu dia bobinha, sem saber o que eu tenho que fazer, sem estar alinhado lá com o primeiro pilar da clareza, que eu sei qual é o meu objetivo, que eu tenho um passo a passo, um plano de ação detalhado para atingir o meu objetivo, é aqui que isso entra. Cada vez que eu vou planejar o meu dia, eu sei para onde eu quero ir e eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia de acordo com o meu plano maior. Então, eu preciso todas as noites planejar o meu dia seguinte, porque se eu não sei planejar o meu dia seguinte, eu vou falhar. E aí existe todo um passo a passo que a gente aplica para ensinar a planejar esse dia, porque não é simplesmente fazer uma lista de tarefas enorme. E aí que muitas pessoas erram. Elas falam, Tati, eu planejo o meu dia. Quando eu vou ver, está planejado tudo errado. Porque não é simplesmente planejar. Existe um passo a passo para você planejar o seu dia, para que o seu dia seja eficiente no dia seguinte. E aí a gente entra para a rotina profissional. A rotina profissional são as ações
que te levam para o seu objetivo profissional, né? Muitas das mulheres que vêm até a mim são empreendedoras, algumas trabalham como CLT, concursadas, mas muitas empreendem, fazem algo em paralelo. E para você fazer o seu empreendimento, a sua empresa, o seu serviço crescer, você tem que ter algumas ações básicas dentro da sua rotina. Então, a sua rotina profissional é a rotina que vai te levar para o seu objetivo. Então, qual é o seu objetivo maior dentro da sua profissão, dentro da sua parte financeira? Para esse objetivo maior, você precisa detalhar o que você tem que fazer dia a dia. Quais são as pequenas ações que, se eu fizer todos os dias, no acumulado ali no mês, no semestre, no ano, ela vai me levar para onde eu quero. Não são ações grandiosas, são pequenas ações que eu preciso fazer todos os dias, mas eu tenho que ter clareza dessas ações. Por exemplo, muitas dos que, como eu falei, né, que são as minhas alunas que são empreendedoras, muitas têm que vender o próprio serviço. Se eu não tiver uma ação de ir lá e falar com o cliente, ou ficar esperando a venda acontecer, provavelmente eu vou faturar muito menos do que eu esperava. Então, dentro da rotina profissional dessas mulheres, tem que ter o momento de ir lá e falar ativamente com o cliente. Então, tem que ter essa ação estabelecida dentro da rotina. Então, a rotina profissional é de acordo com o objetivo maior que você quer chegar e que você tem que estabelecer essas ações passo a passo, quais são, para aquele objetivo acontecer. Então, todas elas conseguem perceber que estão alinhadas com aqueles pilares principais que eu falei, da clareza, da organização da mente, da organização das emoções, que se eles não são trabalhados, não adianta nada eu vir estabelecer as rotinas poderosas, porque eu vou começar e vou parar no meio do caminho, porque eu vou me sabotar, porque eu não vou dar a sequência que necessita, ou porque eu nem vou ter clareza de quais são os hábitos importantes para mim, porque eu esqueci de trabalhar aqueles pilares básicos. Alguma pergunta? Me mandem aí no chat, enquanto eu mudo aqui de slide. Depois a gente vai para o pilar da disciplina, que é o quê? A consequência dos demais pilares trabalhados bem. Porque a disciplina ela só vai acontecer se você trabalhou e estruturou bem os outros pilares. Se você não estruturar os outros pilares, não vai ter disciplina. A disciplina ela acontece de forma natural quando você sabe o seu porquê, quando você tem clareza, quando você desenhou o seu plano de ação, quando a sua mente e as suas emoções estão organizadas, quando você estruturou a sua rotina. A disciplina é uma consequência natural. Então, muitas mulheres tentam ter disciplina querendo ir para esse pilar final sem ter trabalhado todo o resto. Por isso que não conseguem, por isso que falham no meio do caminho. Então, a disciplina ela é uma consequência de você ter trabalhado bem os outros pilares. E aqui na disciplina entra a necessidade de persistência. Por quê? Muitas vezes, quando eu estou iniciando uma nova rotina, eu vou ter desafios, não vai ser perfeito logo de cara. Às vezes eu estou 30 anos, 40 anos fazendo completamente errado. Aí eu tenho acesso a esse conhecimento, eu quero que em uma semana a minha vida mude. Não é assim, não é milagre. Né? Existe um passo a passo, você tem que aplicar para ver esse resultado. Então você precisa persistir, apesar dos desafios que vão aparecer ao longo do caminho. Deixa eu ver aqui o que vocês mandaram no chat. A Elmara colocou que, na verdade, o que percebe é que sem a rotina matinal, que é a primeira, afeta todas as outras rotinas, que ela não tem esse tempo para ela. Exatamente, porque se você não começa o dia bem, o restante do dia ele vai ser uma muvuca. Então você precisa ter essa rotina matinal. E não necessariamente essa rotina matinal ela vai ser de longa duração. Para cada pessoa vai ser de um tempo. Se eu tenho 10 minutos para minha rotina matinal, eu vou me adaptar com 10 minutos. Se eu tenho 1 hora, eu vou me adaptar com 1 hora. Mas eu tenho que ter aquele momento para mim, para começar com calma, para me arrumar. Eu tive uma mentorada no final do ano passado, a Carol, que ela sempre chegava no trabalho em cima ali, esbaforida, sem se arrumar, não tinha uma rotina matinal. Depois que ela começou a implementar, começou a ter mais tempo, começou a ter mais calma para ela, começou a chegar maquiada no trabalho, arrumando o cabelo, recebendo elogios. Por quê? Primeiro, antes de começar o dia de qualquer coisa, ela cuidou do mais importante, que era ela. Então, se você não aprender a olhar para você primeiro, não tem como o restante das coisas fluírem, porque o externo ele é só um reflexo do que está dentro de você. A sua vida externa, a sua vida financeira, a sua vida profissional, tudo que está ao seu redor, ele é um reflexo, é um espelho do que está dentro de você. É como se eu estivesse olhando agora no espelho, eu estou com essa jaqueta cinza, e eu olhasse aqui no espelho, eu ficasse brava com o espelho, porque ele está refletindo o cinza, eu queria que refletisse uma jaqueta preta. E aí eu vou lá, limpo o espelho, brigo com o espelho, bato no espelho, quebro o espelho, e ele não vai refletir uma jaqueta preta enquanto eu não for e trocar a minha jaqueta preta.
Então, muitas vezes vocês estão na vida de vocês, não tendo os resultados que buscam, não tendo organização, não tendo a disciplina, se sentindo sobrecarregada, sem tempo para vocês, e estão lá tentando bater no espelho, ao invés de parar e olhar para dentro e mudar dentro de você para o reflexo mudar. Então, é preciso parar e olhar realmente para dentro para que mudança aconteça. E a disciplina, como eu estava falando, ela vai ser uma consequência de tudo isso muito bem trabalhado. E para que a disciplina aconteça, você precisa ter a persistência. Então, você vai começar, quero começar atividade física, eu trabalhei todos os pilares, estou lá iniciando a fazer exercício físico. Pode ser que tenha um dia que eu falhe, que eu não consiga fazer, mas não é porque eu falhei um dia ou 2 dias que eu vou falar, ai, que droga, isso não serve para mim, eu vou desistir. Não, é entender o porquê que eu falhei, o que aconteceu, como que eu vou planejar para fazer melhor, o que pode mudar de agora em diante e continuar. Então, você vai ter que persistir, porque você fez, às vezes, a vida inteira errada, e não vai ser em uma semana, não vai ser em um mês que você vai transformar tudo. Você vai iniciar esse caminho, mas é aos poucos que você vai colhendo os resultados diferentes na sua vida. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho do que o método COD faz na vida das mulheres. Eu contei a minha história, né, compartilhei com vocês como que surgiu tudo isso, mas eu quero trazer de algumas alunas aqui para vocês verem também. Eu vou começar lendo esse aqui. Acho que não aparece a minha telinha para vocês, né? Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aparece. Então, ó, essa foi na primeira aula que uma mentorada, a Naira, participou, e a gente falou sobre aprender a dizer não. E ela falou assim, Tati, sua aula de hoje já valeu cada centavo. Sozinha eu nunca teria caído a ficha de ter medo de rejeição, e fez total sentido. Ela não conseguia se posicionar diante do trabalho dela, de dizer não, por medo de ser rejeitada. E isso a gente trabalhou dentro da mentoria. Aqui, uma outra aluna. Às 15h30, marquei consulta com um ginecologista que estava procrastinando, graças à minha organização mental e à sua mentoria COD, e a avaliação da dentista na mesma clínica, tudo hoje à tarde. Então, ela não estava tendo tempo de cuidar dela, de olhar para ela, e conseguiu passar a olhar para isso, marcar os médicos que ela estava procrastinando. Aqui uma outra mentorada. Oi, Tati, boa noite. Passando para falar do progresso dessa semana. Iniciei o Pilates em um estúdio e comecei a estudar o método COD. Então, para vocês verem algumas transformações pontuais que podem acontecer na vida de vocês quando vocês aplicarem esse conhecimento que eu trouxe para vocês até agora, tá? Eu vou convidar agora a Dai. Falei, Dai, você pode falar? Deixa eu ver, né? Porque se não estava combinado, então deixa eu ver. Vou liberar para você abrir o microfone aqui. A Dai, ela é uma das minhas alunas, ela iniciou na mentoria faz 2 semanas, acho que isso, nem isso. Pode abrir seu microfone, eu liberei aqui. Conta um pouquinho para as meninas, Dai, como tem sido sua experiência, o que mudou até agora. Ai, mudou muita coisa. Tem uma novidade para contar, eu vou falar ao vivo para vocês, calma aí. Tá bom. Nem sei dessa novidade, hein, gente? Eu não sei qual é. Hoje eu peguei meu carro. Ih, comprou um carro novo! Falei que dava para fazer tudo. Novo não é, mas já foi um bom início, gente. Parabéns por essa vitória, compartilhando aqui ao vivo. Depois manda lá no grupo para as meninas verem também. Por isso que eu demorei para entrar um pouquinho, eu estava resolvendo sobre a parte de documentação, né? Então, transferência, essas coisas. Aí, por isso que eu dei uma atrasadinha. Que bom, parabéns. Mas o que é que mudou? Mudou que quando eu conheci a Tati, gente, eu não tinha nada disso, a Tati sabe. E a Tati depois vai poder falar um pouquinho. E realmente, se a gente não tivesse conhecimento, se a gente não entrar numa mentoria, se a gente não buscar isso, a nossa vida fica parada, né? E a gente não sabe por quê, né? E conforme quando eu conheci a Tati, a gente foi indo, e olha aqui hoje. A gente vai ter colhendo os resultados de muita coisa boa, né? E realmente vale cada centavo. E quais foram os resultados que você já teve nesse período, Dai, nesses 15, 20 dias que a gente está junto, assim, dentro da mentoria, né? Que a Dai, ela já me acompanha nas redes sociais há 1 ano, e agora 20 dias que ela tomou a decisão de participar. Sim, gente, é a paz na mente, você consegue ter clareza para tomar decisão, a sua rotina muda mesmo, você vai dar atenção para quem importa, você vai se valorizando mais, você vai vendo que você não pode pegar tudo para você, né? Tem que ter um limite.
Então, assim, a gente vai vendo a importância, que é uma coisa que a gente acha que passa batida, a gente não vê que faz sentido, da gente ter uma rotina organizada, da gente ter um tempo certinho para estar dedicando para que é o principal para a vida tá fluindo, né? Então, assim, é muito importante mesmo, gente, é muito bom isso. Que bom, estou muito feliz, obrigada por compartilhar aqui com a gente. Vou passar aqui de novo para vocês, eu vou voltar na tela, deixa eu só fechar o microfone aqui. Eu vou voltar na tela para vocês verem mais uma vez a imagem, para quem não tiver anotado, para anotar, e vou recapitular tudo que a gente passou até aqui, tá? Então, o método CODE, que é o método que você vai aplicar, preciso de muito tempo para aplicar esse método na minha vida? Não. Meia hora por dia é suficiente para você aprender, para você aplicar e para você ter a transformação. Falo para as meninas, eu falei semana passada, é sem pressa e sem pausa. Não preciso querer ter ansiedade de fazer tudo de uma vez. Se eu fizer meia hora por dia, estudar meia hora por dia, aplicar o conteúdo que eu estudei meia hora por dia, a transformação vai acontecer na minha vida. A Daita aqui deu exemplo, faz 20 dias, eu acho que é 20 dias mais ou menos. Faz um pouco menos, que acho que foi no dia que eu viajei, que era dia 7 que eu viajei, é desde esse dia que ela está na mentoria. Então, para vocês verem que em poucos dias ela já teve mudanças na vida dela. Então, dentro do método CODE, você vai trabalhar o pilar da clareza, que é saber quem você é, para onde você vai, quais são seus objetivos, ter um plano de ação detalhado para isso. Depois, você vai para a organização mental, onde você vai reprogramar seus padrões de pensamento e aprender a acalmar a sua mente. Depois disso, para a organização emocional, onde você vai trabalhar autoestima, autoconfiança e nível de merecimento. Só depois desses 3 pilares bem estabelecidos que você vai passar a organizar as suas rotinas, as 3 rotinas principais poderosas, que é a rotina matinal, a rotina noturna e a rotina profissional. E aí, o pilar da disciplina, que ele vai ser uma consequência, onde a gente tem que ter persistência e paciência com nós mesmas, para que a mudança aconteça na nossa vida, tá? Então, resumindo tudo aqui do que a gente falou até agora, são esses pilares que a gente tem dentro do método CODE, que se vocês aplicarem, vocês vão ter a vida de vocês transformadas. E vocês podem estar perguntando agora, tá, Tati, mas como eu sei em mais detalhes? Onde eu aprendo cada detalhe de cada um desses pilares? Eu quero me aprofundar para realmente aplicar e ver a minha rotina transformada como a da Dayana, como a das outras mulheres que você compartilhou. Então, vou mostrar aqui para vocês agora uma oportunidade para quem quiser continuar junto comigo, se fez sentido para você tudo que você ouviu até agora, se você se conectou comigo, se você acredita que estando do meu lado, que isso vai te ajudar a ter essa transformação e a ter esse resultado na minha vida. O método CODE, ele tem dentro da minha mentoria, em grupo, que é a mentoria CODE, que é que a Dayana faz parte hoje, mas ele também está dentro de um curso gravado, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, que se chama, o curso realmente se chama Método CODE. Ele é um curso online e gravado. Ele tem aulas curtas, de fácil aplicação. Então, como eu falei, meia hora por dia é suficiente para você assistir a aula e aplicar o conteúdo daquela aula na sua vida. Você, iniciando no curso, você tem acesso a ele ao longo de 1 ano, para ver e rever quantas vezes você quiser, e você tem uma garantia de 15 dias. Você está pensando assim, mas será que funciona para mim? Às vezes algumas mulheres ficam nessa dúvida. Mas será que para mim vai funcionar? Será que vai dar certo? Você pode iniciar, você tem a garantia de 15 dias. Por qualquer motivo você não gostar, você nem precisa falar comigo, pela plataforma mesmo, você vai lá e pede seu reembolso, que já vai ser automático, não precisa de nenhuma justificativa. Então, você tem 15 dias para experimentar esse conteúdo. Dentro do curso, você vai passar por todos esses pilares. Então, o curso Método CODE, ele foi gravado no começo do ano passado, e agora eu estou regravando as aulas. Então, você já tem as aulas lá, mas elas estão sendo regravadas, vão ter aulas novas em breve, né? Porque quando eu gravei, não tinha todos esses nomes bonitinhos que eu fui dando. Tem todo esse conteúdo aqui de uma forma aprofundada, mas eu ainda não tinha dado esses nomes personalizados para eles. Então, agora eu estou regravando, mas você tem ali aulas curtas de fácil aplicação, ensinando a aplicar as ferramentas, então você entende tudo isso. Aí quando chega na parte da rotina, o que eu uso para organizar? Então tem aula lá ensinando a usar o Google Agenda, ensinando a usar planilha, ensinando a usar o Trello. Tudo isso você encontra dentro do método CODE. Todos esses pilares que a gente falou vão estar de forma detalhada e com exercícios práticos para você aplicar dentro da sua vida. E além disso, você também tem bônus lá dentro. Porque muitas mulheres vinham para mim perguntando, Tati, mas como eu organizo minha casa? E eu organizar a casa não é a minha especialidade.
Então, eu chamei uma personal organizer e tem uma aula lá ensinando como você vai organizar a parte da cozinha, do quarto, as roupas, tudo isso vai estar dentro dessa aula. Também tem uma aula sobre como organizar as suas finanças com uma mentora financeira, que é especialista em educação financeira, ela trouxe uma aula e tem uma aula dentro do Método CODE para você olhar para as suas finanças. Você também tem de bônus dentro do Método CODE a aula Mentalidade da Mulher Confiante, para você trabalhar ainda mais a sua autoconfiança. Você vai ter lá dentro a planilha da disciplina para você aplicar passo a passo do que você precisa, tudo isso como bônus para facilitar a sua jornada. Você tem, como eu falei, se você dedicar meia hora por dia, é suficiente para você ter a transformação na sua vida.